O entardecer caía suavemente sobre a cidade de Campos do Prado, um lugar pacato, envolto por colinas e ruas tranquilas onde todos pareciam se conhecer. Era uma cidade que abrigava segredos nos silêncios das sacadas e nos olhares prolongados das esquinas. Nesse cenário viviam os irmãos Luiz e Lucas, gêmeos idênticos, inseparáveis desde o nascimento, mas com personalidades tão distintas quanto a luz e a sombra. Luiz era o mais reservado, engenheiro, metódico, gentil, tinha um olhar sereno e voz sempre ponderada. Era do tipo que calculava as palavras antes de pronunciá-las, prezava pela estabilidade e cultivava uma vida organizada. Lucas, por outro lado, era impulsivo, artista plástico de alma inquieta, dono de uma energia vibrante e sorriso descompromissado. Onde Luiz buscava segurança, Lucas procurava intensidade. Mas apesar das diferenças, o elo entre os dois sempre foi inquebrantável. Foi numa exposição de arte no Centro Cultural da cidade que Luiz conheceu Eliana, uma jovem professora de literatura, inteligente, sensível e encantadora. Seus olhos, castanhos curiosos, se encontraram com os de Luiz diante de um quadro de Lucas. Ironia do destino. Eles se apaixonaram como se o tempo tivesse sido inventado só para aquele momento. Um amor delicado e sólido nasceu entre os dois, cheio de respeito e promessas silenciosas. "Ele é seu irmão?", perguntou Eliana certa vez, observando Lucas de longe, enquanto ele gesticulava animadamente com um grupo de amigos. "É, gêmeo idêntico, mas só na aparência", respondeu Luiz com um meio sorriso. "Acredite, somos bem diferentes." Na época, Eliana sorriu, sem imaginar o quanto aquela frase seria profética. Conforme o relacionamento de Eliana e Luiz se fortalecia, os encontros com Lucas tornaram-se inevitáveis. Ele era presença constante nos jantares de família, nas festas, nos domingos preguiçosos em que os três se reuniam para conversar sobre arte, literatura e vida. Eliana se divertia com a energia vibrante de Lucas, com sua irreverência e suas provocações. Ele era cativante, imprevisível e, de certo modo, perigosamente encantador. No início, Eliana não notava o efeito que Lucas causava nela. A atração era como uma brisa que passava despercebida, até que se tornou vento e depois tempestade. Lucas, por sua vez, parecia perceber cada detalhe do que acontecia: os olhares prolongados, o rubor em suas bochechas, o leve estremecer de seus lábios. Ao sorrir para ele, num fim de tarde, após um café na casa de Luiz, Eliana esqueceu sua echarpe de seda sobre o sofá. Voltou minutos depois, e quem abriu a porta foi Lucas. Ele usava uma camisa branca aberta no colarinho, cabelos bagunçados e um olhar desconcertante. "Esqueceu isso?", perguntou ele, estendendo a echarpe com um sorriso enviesado. "Sim, obrigada", disse ela, evitando o olhar, mas sem conseguir desviar completamente. "Sabe, você tem um jeito de olhar que desnuda", Eliana murmurou ele, aproximando-se apenas o suficiente para que o perfume de sua pele tomasse o ar ao redor dela. Eliana sentiu o corpo estremecer. O coração acelerou em compasso descompassado. Aquilo era errado. Ela sabia, mas não disse nada. Apenas pegou a echarpe e saiu rapidamente, com as mãos trêmulas. Nas semanas seguintes, Eliana tentou evitar estar sozinha com Lucas. Mas ele era como uma sombra charmosa, sempre aparecendo nos momentos certos ou errados. Cada vez mais insinuante, mais presente, mais irresistível. Luiz, cego pelo amor, não percebia a tensão que crescia entre a namorada e o irmão. Confiava em ambos com a ingenuidade de quem nunca teve motivos para desconfiar. Certa noite, Eliana saiu para caminhar. Precisava respirar, pensar, se afastar das sensações conflitantes que a consumiam. Sentou-se num banco da praça central e, como se invocado por seus pensamentos, Lucas apareceu. "Você sempre vem aqui quando quer fugir de si mesma?", perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Ela não respondeu de imediato. Fitava o chão, como se as respostas estivessem entre as pedras. "Eu amo o Luiz", disse por fim. "Mas sente algo por mim", completou ele, sem hesitar. Eliana o olhou, surpresa e assustada com a assertividade. O olhar de Lucas era como um espelho, refletia aquilo que ela lutava para esconder até de si mesma. "Isso não devia estar acontecendo", sussurrou. "Mas está", ele respondeu, encostando os dedos no queixo dela e levantando suavemente seu rosto. "E você sabe tão bem quanto eu
Por um segundo, tudo parou. O tempo, os sons, o mundo. E então, sem aviso, Lucas a beijou. O beijo foi urgente, confuso, errado. E ao mesmo tempo, devastadoramente bom. Eliana cedeu, rendida à paixão que vinha sendo alimentada em silêncio. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes, os olhos marejados. Eu preciso ir, disse ela, levantando-se abruptamente. Saiu, correndo pela praça, o coração aos pulos, os pensamentos em desordem. Tinha cruzado uma linha invisível, e o pior é que uma parte dela não queria voltar. Naquela noite, Eliana chorou. Chorou por ter traído a confiança de Luiz. Chorou por ter se deixado levar. Chorou por sentir algo tão forte por alguém que nunca deveria amar. O que ela não sabia é que aquela traição era apenas o começo. Uma rede de sentimentos, mentiras e decisões dolorosas começava a se formar ao seu redor. E o amor, aquele amor tão doce e puro, estava prestes a ser colocado à prova como nunca antes. Luiz, em sua ingenuidade, ainda sorria ao vê-la. Ainda a beijava como se nada estivesse fora do lugar. Mas Lucas agora sabia que havia uma brecha, e ele estava disposto a explorar cada centímetro dela, porque, para alguns, o amor é sinônimo de desejo, e o desejo pode ser um abismo. Eliana mal conseguia olhar nos olhos de Luiz desde a noite do beijo com Lucas. Havia uma culpa crescente em seu peito, um nó sufocante que se apertava cada vez que ele a tocava, cada vez que dizia, eu te amo. Luiz continuava sendo o mesmo. Doce, gentil, atencioso. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Ela tentou se convencer de que tinha sido apenas um momento de fraqueza. Um beijo impensado, provocado pela tensão e pelo magnetismo confuso que Lucas exalava. Mas dentro de si, Eliana sabia que não era apenas isso. Havia um desejo escondido, uma chama que o beijo apenas acendeu de vez. E Lucas sabia. Desde aquele momento na praça, ele passou a provocar mais abertamente. Tocava-a sutilmente quando ninguém via, olhava de forma descarada, dizia frases dúbias, que deixavam Eliana à beira do colapso emocional. Luiz, inocente e apaixonado, não percebia nada. A confiança que nutria tanto pela namorada quanto pelo irmão o cegava completamente. O que você está fazendo comigo? Sussurrou Eliana. Certa noite, ao encontrar Lucas nos corredores da casa de Luiz, enquanto ele tomava banho, apenas tirando as máscaras. Você sente o mesmo que eu, só tem medo de admitir, ele respondeu, encostando-se na parede com aquele sorriso de canto que ela já não conseguia esquecer. Eu amo o Luiz, repetiu, como um mantra, tentando reafirmar algo que ainda era verdade, mas já se tornava frágil. Você ama a estabilidade que ele representa. Mas amor de verdade, esse é o que você sente quando me olha. Eliana engoliu em seco. O pior é que havia algo de verdadeiro naquela frase. Lucas a fazia sentir viva de um jeito que nunca havia experimentado. Mas aquilo era errado. Ela estava dividida entre o homem que sempre sonhara e o homem que a fazia sonhar acordada. Luiz, por sua vez, tinha planos. Planejava pedir Eliana em casamento. Já havia escolhido a aliança, conversado com os pais dela, e até reservado uma noite especial num restaurante elegante. Achava que tudo estava perfeito, que o amor deles era sólido o suficiente para o próximo passo. Quero te mostrar uma coisa especial amanhã à noite, disse ele, com um sorriso tímido. Amanhã? Eliana hesitou, sentiu um aperto no peito, uma culpa tão grande que quase revelou tudo ali mesmo. Vai ser uma noite inesquecível, completou ele, acariciando o rosto dela. Confia em mim. Ela sorriu de volta, com os olhos marejados. Sabia que ele a amava profundamente, e isso partia seu coração. Mas já era tarde demais para apagar o que tinha acontecido. E pior, já não sabia se queria apagar. Naquela mesma noite, Lucas apareceu na casa de Eliana. Ela não o havia convidado, mas ele conhecia bem o caminho. Tocou a campainha com um jeito confiante, como se soubesse que ela abriria. Você ficou louco? Perguntou assim que abriu a porta, assustada. Só vim te ver. Só isso, disse ele, entrando sem ser convidado. Ela tentou impedi-lo, mas quando se deu conta, já estavam sentados no sofá. Lucas a olhava como se ela fosse uma obra de arte que desejava pintar com os dedos. E ela já não sabia como resistir. Por que você está fazendo isso? Por que comigo? Perguntou, a voz falha. Porque eu te quero,
desde o primeiro instante. E porque você também me quer, respondeu, aproximando-se lentamente. O beijo foi inevitável. Dessa vez, não houve culpa nem hesitação. Foi intenso, desesperado, um encontro de desejos sufocados. Ela se entregou como quem já não conseguia mais lutar. E, naquele instante, não pensou em Luiz, nem no futuro. Só pensou em Lucas, e em como ele a fazia perder o chão. Quando o silêncio voltou à sala, Eliana estava deitada no peito de Lucas, os dois ainda ofegantes. Isso não pode continuar, disse ela, quase num sussurro. Então desafiou ele, encarando-a nos olhos. Me diga que não quer mais. Me mande embora. Mas ela não disse nada, porque não conseguia, e ele sabia disso. Na noite seguinte, Luiz a levou para o restaurante à beira do lago. Tudo estava preparado com esmero, velas, flores, uma música suave ao fundo. Eliana estava em outro mundo, assombrada pelos eventos da noite anterior, mas tentando esconder o turbilhão por trás de um sorriso forçado. Eliana, você é a mulher da minha vida, começou ele, com os olhos brilhando. Nunca imaginei que pudesse amar alguém assim. E por isso, quero passar o resto da minha vida com você. Luiz se ajoelhou e abriu a caixinha com um anel dourado simples, mas elegante. Um pedido de casamento tradicional, cheio de sinceridade e afeto. Eliana ficou imóvel. O mundo parou por um instante. Ela olhou para Luiz, para o anel, para tudo o que eles haviam vivido juntos. E, depois, pensou em Lucas, no que tinham feito, no que ainda poderiam fazer. Sentiu as mãos suarem, o coração disparar. Começou, engasgando. Luiz sorriu, esperançoso. Diz que sim. Eliana respirou fundo. Eu preciso de um tempo para pensar. O sorriso de Luiz murchou levemente, mas ele tentou entender. Claro, claro, disse, voltando à cadeira com um olhar confuso. Desculpa se fui rápido demais. Eu só achei que estávamos prontos. Ela segurou sua mão. Não é você, é só. Tudo está tão intenso ultimamente. Luiz assentiu, respeitando seu espaço, mas em seu íntimo, uma semente de dúvida começou a brotar. Algo estava diferente em Eliana, e ele, enfim, começava a perceber. Naquela madrugada, Eliana chorou novamente, mas dessa vez, não era apenas culpa. Era confusão, desejo, medo, um mar revolto de sentimentos que a deixava sem direção. Ela estava dividida entre dois irmãos idênticos no corpo, mas opostos na alma. Luiz era a calmaria, a segurança, o amor sincero. Lucas era a tempestade, o fogo, o desejo incontrolável. E ela, perdida entre esses dois extremos, já não sabia mais quem era. Enquanto isso, Lucas observava tudo de longe. Sabia que Luiz havia feito o pedido. Sabia que ela tinha hesitado. E isso, para ele, era a prova de que estava ganhando. Mas o jogo estava longe de terminar. E quando se joga com corações, as consequências podem ser irreversíveis. O tempo parecia ter mudado sua textura nos dias seguintes ao pedido de casamento. Para Eliana, cada hora era um arrastar de incertezas, cada minuto, uma batalha interna entre razão e impulso. Luiz, embora visivelmente ferido pela hesitação de Eliana, continuava tentando manter a leveza, mas seu olhar já não tinha o mesmo brilho ingênuo. Havia ali um começo de desconfiança. Eliana se manteve distante. Dizia que precisava pensar, que estava passando por uma fase difícil, mas não revelava as causas. Luiz respeitava, mas por dentro ardia. E Lucas, silencioso por fora, continuava presente como uma sombra ardente, esperando o momento certo para se aproximar outra vez. Na casa de campo dos pais dos gêmeos, uma confraternização foi marcada para o fim de semana. A família sempre gostava de reunir todos em datas comemorativas, e agora, com a possibilidade de casamento no ar, havia ainda mais expectativa. Luiz pediu que Eliana o acompanhasse, e mesmo hesitante, ela aceitou. Queria, talvez, resgatar algo entre eles. Queria provar para si mesma que o que sentia por Lucas era apenas uma ilusão passageira. Mas no fundo, temia reencontrá-lo. Promete tentar relaxar? Pediu Luiz, dirigindo com uma das mãos entrelaçada. A dela. Lá vai estar todo mundo, inclusive a vovó, que vive perguntando quando vai te ver de branco. Eliana forçou um sorriso. Eu prometo tentar. Quando chegaram, a casa estava cheia. Crianças corriam pelo jardim, os tios preparavam churrasco, e a música ambiente dava o tom de tranquilidade.
Mas Eliana sentia o coração inquieto. Bastou ver Lucas, de camiseta cinza justa e sorriso displicente, para que tudo desmoronasse. Por dentro, ele a observou de longe, sem se aproximar, mas o olhar dizia tudo. Durante o almoço, Lucas se sentou do outro lado da mesa, diretamente de frente para Eliana. Seus olhos cruzaram diversas vezes, em silêncio. Luiz, envolvido na conversa com os pais, não percebeu nada. Eliana evitava encará-lo por muito tempo, mas havia uma tensão palpável entre eles como eletricidade no ar. Depois do almoço, a maioria foi caminhar pelos arredores. Luiz saiu com alguns primos para uma trilha curta, e Eliana disse que preferia ficar na varanda, descansar um pouco. Era mentira, claro. Estava sufocada e precisava de ar, de espaço, de silêncio. Mas Lucas percebeu a oportunidade. Ela estava sentada de frente para o lago, os olhos perdidos na paisagem, quando sentiu a presença atrás de si. Virou lentamente. Era ele. Achei que você fosse com o Luiz, disse ela, o tom seco. Não quis, respondeu Lucas, sentando-se ao lado dela. Preferi te ver de longe. Ela não respondeu. O silêncio entre eles era denso. Você ainda não respondeu o pedido dele. Continuou Lucas, com os olhos fixos no lago. Porque eu não sei o que fazer, Lucas. Ele a encarou. Sabe sim, você só tem medo. Ela respirou fundo. Eu me sinto dividida. Ele é tudo o que eu sempre quis. E mesmo assim, quando estou perto de você, tudo o que eu acho que sei se desfaz. Lucas se aproximou, sua voz baixa como um sussurro. Porque o que você sente por mim é real. E o que sinto por ele também é, rebateu, tentando manter o controle. Não pense que isso é simples para mim. Lucas assentiu, aproximando ainda mais o rosto. Então pare de fugir. Escolha. Eliana olhou, sentindo o coração acelerar. Por um instante, tudo pareceu se calar ao redor. E antes que pudesse reagir, Lucas a beijou. Um beijo rápido, urgente, mas cheio de significado. Eu te amo, Eliana, disse ele, firme. E não vou mais fingir que não. Ela se levantou, atordoada. Isso é errado. Mas acontece mesmo assim. Eu vou me casar com ele, exclamou, mais para se convencer do que para afirmar. Você vai viver uma mentira, respondeu ele, com a voz embargada. E isso vai te matar aos poucos. Naquela noite, Eliana mal conseguiu dormir. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como um canto torturante. Estava presa. Não conseguia abandonar Luiz, mas também não conseguia mais negar o que sentia por Lucas. De manhã cedo, saiu para caminhar sozinha pela floresta atrás da casa. Precisava pensar, mas foi surpreendida por Luiz, que a esperava sentado numa pedra, como se soubesse que ela viria. Podemos conversar? Ele disse, com um tom sereno, mas carregado de emoção. Eliana sentou-se ao lado dele. Claro. Luiz olhou para o horizonte por alguns segundos antes de dizer: você mudou, Eliana. Desde o pedido. Desde antes, talvez. Ela ficou em silêncio. Eu tentei ignorar, fingir que era coisa da minha cabeça. Mas agora eu vejo. Tem algo entre você e o Lucas. Não tem? O coração dela quase parou. Luiz, eu não sou idiota, Eliana. Eu sei quando a mulher que amo está distante. E eu vi como vocês se olham. Como ele te olha. Ela começou a chorar. Não sabia o que dizer. Só me diz uma coisa, pediu ele, a voz falhando. Você o ama? Eliana demorou a responder. Mas por fim, em meio às lágrimas, assentiu com a cabeça. Luiz fechou os olhos. Respirou fundo. Então me diga, por que está aqui comigo? Ela soluçou. Porque eu também te amo. Essas palavras o despedaçaram mais do que qualquer outra coisa. Luiz se levantou lentamente, os olhos marejados. Amar duas pessoas ao mesmo tempo não é amor, Eliana. É confusão, é egoísmo. Ela tentou segurá-lo, mas ele se afastou. Eu não sei o que fazer, repetiu ela, pela milésima vez. Então descubra, mas faça isso longe de mim. Luiz se afastou, deixando-a sozinha, cercada por sua própria indecisão. Ao voltar para casa, Lucas percebeu o estado de Eliana. Ela entrou, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Ele sabe? Perguntou ele. Ela assentiu. Disse que me ama, mas que precisa de distância. E eu não sei o que fazer. Lucas se aproximou, mas dessa vez não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão. Então escolha por você, não por mim, não por ele, mas por você.
Ela o encarou, e pela primeira vez sentiu que talvez fosse possível recomeçar, mas para isso, teria que encarar suas verdades mais dolorosas, e tomar uma decisão que partiria um coração ou talvez dois, porque, no fim, quando se ama dois irmãos ao mesmo tempo, o amor pode ser tão cruel quanto lindo. E a escolha pode não ter volta. A semana seguinte ao encontro na casa de campo se desenrolou como um vendaval silencioso na vida de Eliana. Após a conversa com Luiz, ela decidiu afastar-se de tudo e de todos por alguns dias. Desligou o celular, pediu uma licença do trabalho e foi para o chalé de uma amiga nas montanhas, onde pudesse respirar sem os olhos de Luiz ou os beijos de Lucas. Ali, entre o frio cortante e o silêncio que parecia julgá-la a cada passo, Eliana tentou organizar os sentimentos. Levava consigo um caderno onde anotava tudo o que sentia. Escreveu sobre o amor profundo que construíra com Luiz, a solidez, a paz, a admiração. Mas escreveu também sobre o fogo novo que Lucas havia acendido dentro dela, sobre a liberdade que sentia em seus braços, como se enfim pudesse ser inteira. Por dias, relutou em aceitar que estava apaixonada por ambos de maneiras diferentes. Mas a verdade a encarava sem piedade. Amava Luiz com a mente e o coração, e a Lucas com a alma e o corpo. E como escolher entre cabeça e pele? Enquanto isso, em Campos do Prado, Luiz mergulhava em silêncio. Evitou amigos, recusou visitas da família e se jogou no trabalho como um náufrago tentando se agarrar a qualquer pedaço de madeira. Mas nem a planilha mais complexa conseguia sufocar o gosto amargo que sentia ao lembrar do beijo que, agora ele sabia, nunca mais teria. Lucas tentou se aproximar, mas Luiz o evitava. O irmão sabia que algo tinha sido quebrado e não apenas entre Eliana e Luiz, mas entre os dois também. Certa noite, Lucas foi até a casa do irmão. Bateu a porta 3 vezes até Luiz abrir. Havia raiva e mágoa nos olhos dele, mas também exaustão. Acha mesmo que é uma boa ideia aparecer aqui? Perguntou Luiz, sem disfarçar o rancor. Eu não vim para brigar, respondeu Lucas. Vim para dizer que não era minha intenção te machucar. Eu só me apaixonei por ela? Sim. Luiz riu, um riso sem alegria. E isso justifica tudo? Lucas ficou em silêncio. Você sabia o quanto eu amava a Eliana. Você viu o quanto eu estava feliz. E mesmo assim, Luiz balançou a cabeça. Você cruzou a linha. A linha já estava borrada quando eu percebi. E ela está tentando entender o que sente. Foi embora por uns dias. Acho que precisa decidir com clareza. Luiz desviou o olhar, com dor visível no rosto. Eu confiava em você, Lucas. Você era meu irmão, meu reflexo, meu melhor amigo. E agora, eu nem consigo te olhar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Nada do que dissesse apagaria o que aconteceu. Se ela escolher você, eu vou me afastar, disse ele, num sussurro. Luiz fechou os olhos por um instante. Havia tanto amor e ódio ali, emaranhados, que doía até respirar. Não quero que ela escolha ninguém por pena, Lucas. Muito menos entre dois irmãos. Eliana voltou à cidade depois de 6 dias. Estava mais magra, o rosto abatido, mas a expressão determinada. Ela sabia que não teria todas as respostas e que alguém sairia ferido, mas já não podia adiar. A primeira pessoa que procurou foi Luiz. Ele abriu a porta e a encarou longamente antes de convidá-la para entrar. O clima era frio, tenso, e ao mesmo tempo cheio de algo não resolvido. Pensei que talvez não voltasse, disse ele, ao se sentarem. Eu precisava me entender antes de olhar de novo nos seus olhos, respondeu ela, sincera. Luiz assentiu. E agora? Eliana o encarou com dor. Eu te amo, Luiz, de verdade, e parte de mim sempre vai amar. Você me fez acreditar no amor de novo. Me fez sentir segura, respeitada, valorizada. Mas ela hesitou. O silêncio era espesso. Mas também amo o Lucas. Luiz respirou fundo, os olhos marejando. Então por que está aqui? Porque eu precisava te pedir perdão. Não pelo que senti, isso eu não pude controlar, mas por não ter sido honesta antes. Por ter te machucado. Por ter deixado isso acontecer. Luiz enxugou uma lágrima solitária. E vocês? Estão juntos? Ainda não, respondeu ela. Eu quis resolver isso primeiro. Com você. Comigo mesma. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Sabe o que é pior? Disse por fim. É que, apesar de tudo,
uma parte de mim ainda te ama, e talvez ame por muito tempo. Ela se aproximou, tocou sua mão. Eu nunca quis te ferir. Luiz, você não merecia isso. Ele sorriu triste. O amor não é justo, Eliana. E às vezes, é cruel com quem mais ama. Ela se despediu com um abraço longo, cheio de silêncio. Saía dali com o peito partido, mas com a consciência de que não podia mais se esconder atrás da dúvida. Naquela mesma noite, Eliana procurou Lucas. Ele a recebeu em seu ateliê, entre telas inacabadas e pincéis sujos. Os olhos dele se iluminaram ao vê-la, mas também havia receio ali. Então, perguntou, quase sem voz. Luiz sabe. E nós terminamos. Lucas se aproximou, cauteloso. Você está bem? Não, mas estou decidida. Ele parou, esperando. Eu te amo, Lucas. Não sei como isso começou, nem quando, mas é real, e eu escolho viver isso, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha consequências. Porque, com você, eu sinto que sou inteira. Lucas a puxou para um abraço apertado, que mais parecia um reencontro de almas. Não houve beijo, nem pressa. Só um silêncio profundo e verdadeiro, como se ali, naquele instante, ambos soubessem que estavam iniciando algo muito maior do que um romance. Mas nem todos os começos são suaves. Nos dias que seguiram, Eliana enfrentou o julgamento de amigos, os olhares desconfiados, as mensagens que a acusavam. Muitos não compreendiam. Alguns a chamaram de traidora, outros de louca. Luiz, embora devastado, manteve-se digno. Nunca falou mal dela, nunca confrontou o irmão em público, mas se fechou de vez. Sumiu das redes sociais, afastou-se dos amigos e da família. A ferida ainda era muito recente, e Lucas, mesmo apaixonado, sentia o peso de ter machucado o irmão. Por mais que estivesse com Eliana agora, algo dentro dele sabia que aquele amor teria um preço alto, e ele estava apenas começando a pagar. Porque, quando se ama à beira do abismo, é preciso coragem para não cair e ainda mais coragem para encarar o que ficou para trás. O tempo parecia avançar com passos arrastados. Dias se transformaram em semanas desde que Eliana fez sua escolha. Ela e Lucas estavam, enfim, juntos. Mas o que deveria ser o início de um novo capítulo cheio de liberdade e paixão, carregava também o peso das feridas não cicatrizadas, principalmente as que deixaram para trás. Lucas tentava manter o clima leve. Levava Eliana para exposições, cafés escondidos, jantares sob o céu, sempre com um ar apaixonado. Ele a pintava em telas, em traços suaves e olhares intensos, como se cada pincelada fosse uma nova tentativa de desvendar a mulher que ele amava. Você é minha maior inspiração, dizia ele, enquanto passava tinta em seus dedos, e os deslizava pela tela, como quem tocava a própria alma dela. Mas Eliana ainda sentia um eco de tristeza dentro de si. O rompimento com Luiz fora definitivo. Não houve mais mensagens, nem ligações, nem qualquer sinal de aproximação. A ausência dele era um fantasma que rondava os momentos mais felizes, como uma lembrança do que havia sido e do que nunca mais seria. Num sábado à tarde, Eliana decidiu visitar a livraria onde costumava ir com Luiz. Era um lugar acolhedor, com aroma de café e livros antigos. Ela sabia que poderia doer, mas precisava encarar seus lugares, suas memórias. Lá, folheando um livro de poesia, encontrou Mariana, uma antiga amiga em comum dela e de Luiz. O sorriso da mulher foi breve, quase forçado. Eliana, faz tempo, disse ela, com um tom entre surpresa e cautela. Faz, sim, respondeu, sem saber como agir. Sabe, o Luiz tem estado muito recluso. Ele saiu do grupo dos amigos, mudou a rotina. Foi morar sozinho agora, perto do lago. Não quer contato com ninguém. Eliana abaixou os olhos. Eu sinto muito por ter causado isso. Mariana suspirou. Você não precisa se justificar para mim. Só espero que saiba o que está fazendo. Naquela noite, Eliana comentou com Lucas sobre o encontro. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, mexendo o café devagar. Você ainda pensa nele? Perguntou, direto, mas sem acusação. Penso, não como antes, mas penso. Você o ama? Eliana hesitou. Eu o amei, muito, e talvez sempre ame. Mas o que tenho com você é diferente. É mais visceral, mais honesto. Com ele era como viver num jardim.
Com você, é como atravessar uma floresta. Lucas sorriu. Sempre preferi as florestas. Mas algo naquela conversa o perturbou. Era como se o passado ainda estivesse presente entre eles, como se Luiz ainda habitasse, de alguma forma, o coração de Eliana. Dias depois, uma exposição de Lucas foi anunciada. Uma mostra de retratos, com o tema Verdades Ocultas. O convite chegou a todos da cidade. E, para a surpresa de todos, Luiz apareceu. Eliana o viu primeiro, parado à entrada da galeria, vestido com um blazer escuro, o rosto sereno, mas os olhos. Havia algo diferente neles. Ele caminhava com a elegância de sempre, mas carregava um ar mais frio, mais contido. Lucas o avistou e travou por um segundo. A tensão era palpável. Que bom que veio, disse ele, estendendo a mão. Luiz apertou. Brevemente. Queria ver o que anda fazendo. Os dois se estudaram em silêncio por um momento, como espelhos rachados. Eliana se aproximou devagar. Luiz, sussurrou ela. Ele a encarou com um sorriso gentil, mas distante. Eliana, está linda. Ela sentiu o coração apertar. Havia um abismo entre os dois agora. Um abismo construído com silêncio, saudade e escolhas difíceis. Luiz caminhou pela galeria e parou diante de um quadro em especial, o retrato de Eliana nua, envolta em luz e sombra, os olhos fechados e os lábios entreabertos. Belo trabalho, disse ele, sem tirar os olhos da tela. Intenso, doloroso, quase cru. Lucas permaneceu em silêncio. Luiz se virou. Sabia que você sempre teve talento. Mas agora, parece que aprendeu a pintar com sangue. Sem esperar resposta, virou-se e foi embora. Aquela visita mexeu profundamente com Lucas. Pela primeira vez, sentiu ciúmes não da mulher que amava, mas do que ela havia deixado dentro do irmão. A ferida que Eliana abriu em Luiz ainda sangrava, e Lucas sabia que jamais conseguiria substituir o espaço que ele ocupou na vida dela. Naquela noite, Lucas teve um pesadelo. Via-se em frente a um espelho. Do outro lado, Luiz o encarava. Quando tentou tocar o vidro, o reflexo desapareceu, e no lugar, surgiu Eliana, com os olhos marejados, dizendo: "Eu nunca soube quem era quem." Acordou suando, inquieto. Nos dias seguintes, algo mudou entre ele e Eliana. Ela parecia mais distraída, como se seus pensamentos fossem para longe. Lucas tentava manter a leveza, mas a insegurança começava a se infiltrar. "Você está distante", disse ele, certo dia. "Não é você", respondeu ela. "É o mundo lá fora. É o peso do que fizemos. Às vezes, acho que ainda estou sendo julgada a cada passo. E isso te afasta de mim? Não, mas me faz repensar tudo. Não me arrependo de te amar. Mas sinto que perdi uma parte de mim nesse processo." Lucas segurou seu rosto entre as mãos. "Você pode ter perdido algo, Eliana, mas também encontrou outra coisa." Ela o beijou com ternura, mas com tristeza. Enquanto isso, Luiz vivia em reclusão. Seus dias eram silenciosos, seus passos medidos. Trabalhava de casa, lia, escrevia num caderno preto onde registrava lembranças e reflexões. Era sua forma de lidar com a dor. Um dia, ao caminhar pelo lago, viu um casal se beijando sob a sombra de uma árvore. O homem era parecido com ele, tão parecido que, por um instante, sentiu que era ele mesmo que beijava Eliana outra vez. Mas então entendeu: o amor pode ser dividido, o sofrimento também, mas a dignidade, essa, ele não deixaria ninguém tirar. Luiz não buscava mais reconquistar. Queria apenas paz. E talvez, um dia, perdão. Ao fim daquela semana, Eliana sentou-se sozinha no quarto, diante do espelho. Tocou os próprios lábios. Pensou em Luiz. Pensou em Lucas. Pensou em si. Tinha feito sua escolha. Mas mesmo uma escolha certa pode doer como uma ferida aberta. Porque, às vezes, quando se escolhe um amor, é preciso enterrar outro. E ninguém sai ileso de um enterro do coração. Os dias de Eliana com Lucas seguiram, mas não fluíam como ela imaginava quando fez sua escolha. Havia beijos, risos, noites de paixão e conversas profundas. Mas também havia silêncio. Silêncios que vinham depois do amor. Silêncios que apareciam no café da manhã, quando ela olhava para a xícara e se lembrava de como Luiz preparava o café exatamente do jeito que ela gostava. Silêncios quando Lucas fazia algo imprevisível demais, e ela sentia falta da previsibilidade segura que o outro oferecia.
Lucas notava, mas não dizia nada, apenas esperava que o tempo curasse, que o amor deles fosse suficiente para substituir as ausências. Naquela manhã, ela estava diante do espelho, ajeitando os cabelos, quando Lucas se aproximou por trás e a abraçou pela cintura. Você ainda pensa nele, não é? Perguntou baixinho, com a respiração quente na nuca dela. Eliana se enrijeceu por um segundo, depois relaxou. Às vezes, mas não como antes, como agora. Então, ela se virou para ele, acariciando seu rosto, como uma lembrança, uma parte da minha história. Só isso. Mas Lucas não parecia convencido. Por mais que ela tentasse apagar, havia vestígios de luz em cada gesto, em cada sombra do olhar. E isso o consumia aos poucos. A tensão entre os irmãos continuava. Eles não se viam desde a exposição, mas estavam em constante lembrança um do outro. Luiz se manteve isolado, agora morando às margens do lago, em uma casa pequena e silenciosa, onde ninguém o incomodava. Ali, escrevia. Sua dor agora tomava forma em palavras. Escrevia sobre amor, sobre perda, sobre traição, mas principalmente, sobre reencontro consigo mesmo. Havia noites em que bebia vinho sozinho à beira da água, lembrando do cheiro de Eliana, do toque suave de suas mãos. Mas havia outras em que sorria ao lembrar das risadas que dividiam, das histórias tolas, das tardes no sofá. Ele sabia que tudo aquilo havia sido real. E que mesmo com o fim, o amor vivido entre eles não seria jamais uma mentira. Lucas, por sua vez, tentava transformar tudo em arte. Pintava compulsivamente, telas e mais telas com olhos femininos que se pareciam com os de Eliana. Corpos envoltos em névoas. Dois homens gêmeos, lado a lado, olhando para a mesma mulher. Ele não mostrava a ninguém. Eram pinturas suas, íntimas, doídas. Sua forma de se manter são diante da culpa que insistia em rondá-lo. Apesar de amar Eliana, Lucas sabia que havia algo entre ela e Luiz que ele jamais alcançaria. Era como se tivessem compartilhado um código secreto, uma vibração diferente. Ele era paixão, intensidade. Luiz era profundidade, construção. E Eliana, em silêncio, carregava o peso desses dois mundos em seu peito. Certa noite, ao sair do banho, Eliana encontrou Lucas no ateliê, sentado diante de uma tela. Ele chorava, silenciosamente. Um homem grande, intenso, despido da arrogância habitual, vulnerável. Lucas, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele a olhou com olhos marejados. Eu achei que seria mais fácil. Achei que, se você me escolhesse, tudo ficaria leve. Mas a gente carrega fantasmas, Eliana. E eu, às vezes acho que sou só um reflexo. Ela o abraçou forte, os dois em silêncio por minutos. O que ele dizia tocava um lugar fundo dentro dela. O mesmo lugar onde morava a dúvida. Você não é um reflexo, disse ela, por fim. Você é meu presente. Luiz foi o que eu imaginei, o que planejei. Mas você é o que me faz sentir. E mesmo assim, você ainda olha para trás. Eliana fechou os olhos. Eu tento não olhar. Mas às vezes o coração traia. Gente, do outro lado da cidade, Luiz caminhava entre árvores. Passava tardes longas sozinho, até que um dia recebeu a visita inesperada da mãe. Ela apareceu sem avisar, levando pão caseiro e saudade nos olhos. Está se escondendo de quê, meu filho? Perguntou ela, sentando-se na varanda com ele. De mim mesmo, talvez. Ela o olhou com ternura. Você foi traído, mas também foi libertado. O amor de verdade não se prende onde não é inteiro. Luiz suspirou. E se eu nunca amar alguém como amei Eliana? Então você amou da forma mais pura que existe. E isso, meu filho, é bonito demais para se lamentar. Luiz chorou. No colo da mãe, como não fazia desde criança. Era um choro silencioso, de quem finalmente aceitava o fim. De quem começava a abrir espaço para um novo começo, mesmo que não soubesse quando. Eliana recebeu um convite semanas depois, uma palestra de Luiz sobre arquitetura emocional, um projeto que ele criara para unir sua formação com suas experiências pessoais. Seria a primeira vez que o veria desde a exposição. Lucas viu o convite na mesa. Vai, pensei em ir. Não para reviver nada, mas para ouvir, para entender, para fechar ciclos. Lucas assentiu, mas ficou visivelmente mexido. Se você for, vá com o coração limpo, sem se perder lá atrás. Eu não quero te machucar.
Mas pode. E não é culpa sua. É só o que acontece quando se ama alguém que já ama o outro com tanta força. No auditório, Eliana sentou-se nas últimas fileiras. Luiz entrou no palco com calma. Estava diferente. Mais magro, cabelo mais comprido, barba por fazer. Mas havia algo novo nele, serenidade. Ele começou a palestra falando sobre projetos. Mas aos poucos, o assunto se tornou mais íntimo. Há estruturas que desabam, não porque foram mal construídas, mas porque o terreno embaixo delas mudou. Às vezes, a gente tenta reforçar, tenta sustentar. Mas o amor, como uma casa, precisa de base sólida. E se a base muda, é preciso aceitar que não se vive mais ali. Todos ficaram em silêncio. Eliana chorou discretamente. Ela sabia que ele falava deles, mas também sabia que ele não guardava rancor, apenas cicatrizes. Ao final, Luiz a viu de longe. Não se aproximou, mas a olhou por alguns segundos e sorriu com os olhos. Um sorriso de quem perdoa, de quem compreende. E então virou-se e foi embora. Naquela noite, Eliana voltou para casa e encontrou Lucas dormindo no sofá, uma tela inacabada ao lado. Sentou-se ao lado dele e passou a mão em seus cabelos. Eu te amo, Lucas, e quero tentar, de verdade, sem pesos, sem passados. Ele abriu os olhos devagar e sorriu, ainda sonolento. Então fica aqui, agora, por nós. E ela ficou, mas sabia que o amor é feito de reconstruções. E que, às vezes, a maior prova de amor é recomeçar, mesmo entre os escombros. O tempo avançava como um rio constante, indiferente às dores humanas. Meses se passaram desde a palestra de Luiz. Eliana e Lucas haviam tentado, com honestidade, com empenho, com entrega. Compartilharam momentos intensos, redescobriram pequenas alegrias e criaram uma nova rotina. Mas a dúvida, por menor que fosse, era uma rachadura que ameaçava todo o edifício daquele amor. Lucas percebia, cada vez que Eliana desviava o olhar, cada vez que se perdia em pensamentos durante o jantar, cada vez que o chamava de Lu, e se corrigia rápido demais, ele fingia não notar, porque a amava, porque, no fundo, ele tinha medo da resposta, que já intuía. Naquela manhã, Eliana acordou antes do sol. Levantou-se em silêncio, vestiu uma blusa de moletom e saiu para caminhar. As ruas estavam vazias, como seu peito. A brisa fria da manhã atravessava a cidade e parecia sussurrar verdades que ela não queria ouvir. Ela chegou até o lago, o mesmo onde, um dia, jurara amor eterno a Luiz. O lugar parecia o mesmo, mas ela não era mais aquela mulher. E Luiz também não era mais aquele homem. E Lucas? Lucas estava ali agora, vivendo com ela, amando-a de forma intensa, sem reservas. Eliana se sentou em um banco e fechou os olhos. Tentou buscar dentro de si a resposta que a atormentava, porque, mesmo tendo tudo para seguir com Lucas, ainda havia um espaço vazio, e então entendeu. Não era por Luiz, não era por saudade, era por ela mesma, por não ter se perdoado, por ter feito escolhas sem antes se escutar de verdade. Naquela noite, Lucas estava deitado no sofá, pintando em silêncio, quando ela entrou. Lucas, disse com voz serena, a gente precisa conversar. Ele largou o pincel devagar, sem encará-la de imediato. Quando levantou os olhos, já sabia. Você vai embora? Eliana assentiu, com os olhos marejados. Não é porque não te amo. Eu amo, mas eu preciso me encontrar. Eu não sei mais quem sou nesse meio todo. Fui a mulher de Luiz. Fui sua amante. Fui sua escolha. Mas nunca fui só. Lucas se levantou e caminhou até ela. Encarou-a por um tempo que pareceu infinito. Você sabe o que isso faz comigo, Eliana? Sei. Por isso demorei tanto. Porque não queria te machucar. Mas continuar fingindo que estou inteira aqui é te ferir todos os dias. Ele respirou fundo. Fechou os olhos. E depois a abraçou. Vai. Mas vai em paz. E, se um dia voltar, volte por você, não por mim, nem por ele. Eliana chorou em silêncio no peito dele. Depois, fez as malas e saiu pela porta, deixando para trás o calor da casa, o cheiro da tinta, e o último olhar de um homem que a amou com tudo o que tinha. Ela não foi até Luiz, não procurou abrigo em memórias. Viajou, sumiu por um tempo, subiu montanhas, caminhou por vilarejos, silenciou o celular, escreveu em diários. Desapegou das antigas redes.
Leu livros que falavam de recomeços. Chorou ao amanhecer e sorriu para desconhecidos em cafés solitários. Durante esse período, entendeu que seu erro maior não havia sido amar os dois irmãos, mas ter se perdido no meio deles. Luiz, por sua vez, florescia. Seus escritos haviam ganhado reconhecimento. Foi convidado para palestrar em universidades, passou a ser mentor de jovens arquitetos e criou um projeto social para jovens artistas. Mas sua vida amorosa permanecia suspensa. Não por falta de pretendentes elas vinham, mas nenhuma ficava. Não por comparação, mas porque ele havia se comprometido a só amar de novo com inteireza. Numa tarde cinzenta, enquanto organizava cartas antigas, encontrou uma fotografia. Eliana e ele, abraçados, sorrindo em uma praia. Ele não chorou, apenas sorriu com nostalgia, e guardou a foto em um envelope, escrevendo atrás: "Obrigado por me ensinar a amar de verdade." Lucas também mudou. Demorou para aceitar a ausência. Por semanas, sentia o cheiro de Eliana pela casa, ouvia seus passos pela manhã, mas aos poucos, foi se limpando de tudo. Pintou o quarto com outra cor, doou as roupas que ela deixara, abriu as janelas, voltou a sair com os amigos. Reencontrou sua arte de forma mais leve. Mas também sabia, não amaria ninguém com tanta entrega tão cedo. Eliana havia sido um incêndio que o consumiu, e embora tivesse restado cinzas, ele também havia aprendido a reconstruir. Quase um ano depois, Eliana retornou à cidade. Estava diferente, cabelos mais curtos, postura mais firme, olhos mais calmos. Parecia outra mulher, ou talvez, finalmente, fosse ela mesma. Não avisou a ninguém de sua volta. Apenas andou pelas ruas que um dia conheceu. Entrou na antiga livraria onde costumava encontrar Luiz. Tomou café na padaria onde Lucas a esperava, aos domingos. E então, tomou coragem e mandou 2 mensagens curtas. Para Luiz: "Voltei, não para te procurar, mas queria que soubesse." Para Lucas: "Obrigada por ter me deixado ir. Você me ensinou a ter coragem." Luiz respondeu com um simples: "Fico feliz por você. Seja leve." Lucas mandou: "Seja você, sempre. Foi por isso que te amei." Ela sorriu, em paz. Naquela noite, caminhou até o lago. Sentou-se no mesmo banco de antes. O céu estrelado refletia na água como um espelho do destino. E ali, pela primeira vez em muito tempo, Eliana não pensou em Luiz, nem em Lucas. Pensou em si. Nos caminhos que percorreu, nos amores que viveu, nas escolhas que doeram, mas a moldaram. Estava sozinha, mas, finalmente, inteira. Era primavera. O vento trazia perfumes de flores recém-abertas, e os dias voltavam a ser mais longos, como se o tempo, enfim, estivesse disposto a esperar. Eliana caminhava pelas calçadas renovadas de sua cidade natal, agora com olhos mais atentos aos detalhes que antes lhe escapavam. Tudo ali parecia diferente, embora os prédios, os bancos, o som dos carros fossem os mesmos. O que mudara era ela. Já fazia 2 meses que voltara. Vivendo sozinha em um pequeno apartamento no alto do bairro central, havia encontrado um tipo de silêncio que não era vazio, era cura. Pintava às vezes, lia muito, trabalhava em uma organização não governamental de apoio a mulheres em reconstrução emocional. E, todas as manhãs, antes do café, abria a janela e respirava fundo, como quem agradece a vida por ter sobrevivido a si mesma. Não sabia ao certo se ainda amava Luiz ou Lucas. O amor que sentira por cada um havia sido real, mas parte de outra. Eliana, a mulher que agora caminhava livre, não buscava mais amores para se completar, mas, quem sabe, para compartilhar. Em um fim de tarde, enquanto organizava livros em uma feirinha cultural no centro, ouviu uma voz conhecida atrás dela. "Esse livro é seu?" Ela se virou. Luiz estava com a barba mais cheia, o cabelo mais desgrenhado e um olhar sereno, que a fez sorrir antes mesmo de qualquer palavra. Não respondeu, mas recomendo. É sobre recomeços. Luiz pegou o livro, leu a contracapa e sorriu. Parece apropriado. Ela ofereceu um café, e ele aceitou. Caminharam juntos até uma cafeteria próxima. Não houve tensão, nem cobranças. Apenas 2 velhos conhecidos conversando como adultos que sobreviveram a si mesmos. "Vi sua entrevista na transmissão vertical sobre o projeto social", disse ela. "Você
Está brilhando. E você? Perguntou ele, pegando o guardanapo com um logotipo da organização não governamental onde Eliana trabalhava. Também está, mas de outro jeito. Mais verdadeira. Eliana sorriu, sentiu o coração aquecer, mas não arder. Era um afeto sereno, como a luz do fim da tarde entrando pela janela. Lembra do que você escreveu naquela foto? Obrigado por me ensinar a amar de verdade. Luiz assentiu, surpreso que ela soubesse. Eu também quero te agradecer, continuou ela, por ter me deixado ir, por não me odiar, por ter me dado, mesmo sem saber, a chance de descobrir quem sou. Luiz pegou a mão dela por um breve segundo, e, ao soltá-la, selou com aquele gesto tudo o que não precisava mais ser dito. Dias depois, Eliana viu Lucas pela primeira vez desde a separação. Foi numa exposição de arte, onde ele expunha novos quadros. As cores eram menos densas, os traços, mais abertos. Havia luz em sua arte agora. Quando ele a viu, sorriu. Você veio? Claro que sim. Eu queria ver sua liberdade em telas. Lucas a observou por um momento. Não havia raiva, nem mágoa. Havia orgulho. E talvez, um pouco de saudade do que foram, mas não mais do que isso. Essa aqui apontou para uma pintura abstrata em tons de azul e dourado se chama A Mulher que Voltou. Eliana ficou sem palavras. Quis dizer mil coisas, mas apenas murmurou. É linda. Ela também é, respondeu ele. Ficaram ali, lado a lado, contemplando o quadro. E depois, como quem se despede de um capítulo, se abraçaram. Um abraço longo, silencioso, de almas que não se pertencem mais, mas se respeitam para sempre. Algumas semanas mais tarde, Eliana escreveu uma carta. Não a enviou. Era para ela mesma. Mas, ao escrever, sentia como se falasse ao mundo. Aprendi que o amor não é posse, nem exclusividade. Amor verdadeiro não destrói, ele transforma. Amar dois homens ao mesmo tempo me ensinou mais sobre mim do que qualquer outro erro. Me ensinou que não posso prometer eternidade, se ainda não prometi ser fiel a quem eu sou. Fui amada, e amei, mas acima de tudo, fui perdoada. Pelos dois, por mim mesma. Hoje eu caminho com leveza, não porque esqueci o passado, mas porque ele não me prende mais. O que vivi com Luiz me ensinou o que é ternura. O que vivi com Lucas me ensinou o que é intensidade. O que vivo agora é liberdade. Ela dobrou a carta e a guardou em seu diário. Em seguida, foi até a varanda, onde o sol já se despedia, e acendeu uma vela. Não por tristeza, mas por gratidão. Meses depois, em um evento cultural promovido pela organização não governamental, Eliana foi chamada ao palco para falar sobre amor e reconstrução. Ela olhou a plateia. Luiz estava lá, aplaudindo. Lucas também. Separados, mas em paz. E ela, no centro, plena. Às vezes, disse ela ao microfone, achamos que só podemos amar uma vez, ou uma pessoa de cada vez. Mas a vida é mais complexa do que os livros românticos. E o coração é um lugar vasto, cheio de quartos. Alguns ficam trancados, outros abrimos e não queremos sair. Mas no fim, só há um que importa, aquele onde moramos sozinhos. E se esse estiver em paz, qualquer visita é bem-vinda. A plateia silenciou, tocada. Eliana encerrou com um sorriso leve. O amor verdadeiro é aquele que nos ensina a sermos inteiros. E inteiros, podemos amar quem quisermos, ou ninguém, e, ainda assim, ser felizes. Aplausos, não pela performance, mas pela verdade. Naquela noite, sozinha em casa, Eliana abriu uma nova tela em branco. Pegou um pincel e começou a pintar. Cores suaves, traços livres, luz difusa. Uma mulher em pé, cabelos ao vento, de olhos fechados, sorrindo. Ela não sabia ainda o que viria pela frente, mas pela primeira vez, não sentia medo, nem culpa, nem pressa. Estava pronta para amar de novo, talvez, ou, quem sabe, apenas para viver.